queria que você repetisse uma frase comigo que é: bons guardiões. Bons guardiões. Eu gostaria que você repetisse: bons guardiões. Bons guardiões. Porque não posso chamar de fácil, mas é um tanto quanto posicional você receber a glória de Deus. Como assim posicional? É só você querer. É só você falar: Deus, eu quero. E você caminhar para esse encontro transformador com o Deus que você diz crer. Só que, na minha opinião, é mais desafiador guardar o que Deus te entregou. Então, por isso que eu falo, é mais fácil ser tocado pela glória do que guardar a semente que a glória te deu. E a mensagem de hoje a gente vai caminhar por isso, por esse lugar de guardar aquilo que Deus já te deu. Se é que Deus já te deu. Só que aí você fala: não, eu tô perdido. Eu tô em um calabouço, eu tô deprimido, eu não quero ser mais dessa igreja, ou eu não me identifico, ou eu vacilei, ou eu não me inscrevi, ou eu não fiz, ou eu não aconteci. Cara, tá tudo bem. A glória de Deus está aqui hoje. Amém? E você que se vê como um tesouro precioso, como uma palavra profética, como algo que Deus impartiu sobre você, como um resultado positivo do seu posicionamento diante da glória, do resultado de experimentar o Deus que nós vamos ler nas Escrituras, você precisa aprender a guardar. Amém? Vamos lá. A mensagem de hoje, ela é muito pertinente e ela vai abranger vários assuntos. Eu quero me reter um pouco ao ser guardião da mensagem de Deus, mas ela é aplicável a qualquer coisa que se diz respeito a ser crente. Porque eu acho que a gente precisa encarar com maior afinco o que é ser crente. Eu não sei vocês, mas parece que às vezes a gente é um supermercado que fica fazendo promoção para ver se vende o produto. Isso é muito perigoso, porque Jesus não está à venda. Jesus não é um produto que você pensa se você vai adquirir ou não, que você cogita em fazer ou não fazer. Deus é o Salvador do mundo, e quem precisa de Deus é você, não é Deus que precisa da gente. Então a gente precisa de alguma maneira levar Deus a sério. Nós recebemos uma palavra profética muito poderosa, e é incrível tudo que Deus falou, mas no final Ele falou: se vocês me levarem a sério, eu levarei vocês a sério. Porque quem precisa de Deus é a gente. Vocês estão comigo? Então vamos lá, eu queria abrir com você em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Hoje nós vamos ser molhados e lavados pela palavra de Deus. A gente vai ler bastante texto bíblico, tá? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, diz assim: sabemos que a lei é boa. Eu vou repetir. Sabemos que a lei é boa. Você percebe aqui que Paulo, ele não está tentando defender a lei, ele não está tentando fazer o que talvez eu vou fazer, porque talvez você tenha o evangelho fragmentado e eu preciso trazer o todo dele e eu vou defender que a lei é boa. Mas aqui Paulo não está fazendo essa defesa, ele está pressupondo que os seus ouvintes já sabem disso, porque ele fala assim: sabemos que a lei é boa. Como a Ariadna ecoou aqui: e a oferta e o dízimo. Não, nós sabemos que a lei é boa, está escrito lá em Êxodo, Paulo repetiu lá em Coríntios, nós sabemos que a lei é boa. Perfeito? Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa da maneira proposta pela lei. Opa! Então, agora ele falou: a lei é boa, se é que você usa ela da maneira que ela foi criada para ser usada. Então, o que eu entendo essa noite e que eu vou ministrar? O Deus de limites. E os limites de Deus foram criados para serem obedecidos, mas eles têm um porquê da sua existência. Por que que existe a lei do dízimo? Por que que existe a lei do congregar? Por que que existe a lei do amar a Deus sobre todas as coisas? Porque essa lei tem um propósito. Vamos lá, vocês estão me entendendo? E aí, os limites de Deus nos protegem. Eu vou repetir. Os limites de Deus nos protegem.
E aí eu queria contar uma história e eu quero que você use a sua imaginação para acompanhar esse raciocínio comigo. Imagina que você e a sua família, beleza? Eu não vou falar seu filho, porque talvez você não tenha filho, mas a sua família, e eu estou pressupondo que você considera que a sua família é um bem precioso. Sua esposa, ou sua namorada, ou seu filho, ou seu pai, ou seu primo. Então, que você pegou o seu bem mais precioso, que é a sua família, e foi inserido em uma ilha, beleza? E essa ilha, ela é de fora a fora cercada por um grande penhasco, por um grande abismo. E aí, se você é bom de imaginar, imagina comigo que eu estou dentro desse espaço que Deus me colocou, junto com o meu bem mais precioso. E aí, quando eu chego na beirada desse lugar, eu vejo um penhasco aqui. Eu vejo um abismo, eu vejo um lugar que se eu ultrapassar, eu definitivamente vou morrer. Não tem como eu sobreviver se eu passar desse limite. Beleza? E aí Deus nos inseriu lá. Inseriu eu, inseriu você e inseriu o bem mais precioso ali. Amém? Só que aí Deus foi e fez uma cerca de fora a fora. Então, ao redor desse espaço existe uma cerca. E imagina comigo que essa cerca, ela tem a altura mais ou menos do meu quadril, que é muito possível que eu consiga pular. Guarda isso, que isso é importante. Então Deus, Ele construiu uma cerca que é do tamanho do meu quadril e está de fora a fora. E aí quando você chega na beira, você percebe então que existe uma cerca. E ela é a coisa mais fácil do mundo de pular. Por quê? Porque o intuito dessa cerca não é te segurar, é te proteger. O intuito dessa cerca não é prender, é proteger. Então, é uma questão de escolha. Quem está me entendendo? Então, os estatutos de Deus é uma questão de escolha. Se você quiser burlar e pular, tudo bem. Porque a cerca está para proteção, não para aprisionamento. Vocês estão me entendendo? E aí, quando eu olho nessa cerca, eu percebo que nela existe uma placa. E a placa é: os limites de Deus. A lei é boa. E aí, logo embaixo, em letras menores: pule se quiser. Você é livre. E esses são os limites de Deus. Então, por isso, a lei é boa. Por quê? Porque ela me protege da minha morte. Mas ela não me impede de fazer o que eu quiser. E aí, é muito interessante que quando a gente pensa sobre isso, a gente vai pensar que os mandamentos revelam o caráter dele. Então, por que Deus deixou a lei? Por que Deus deixou os estatutos? Porque isso revela o caráter dele. E aí agora eu queria te perguntar, se você está com o seu filho, você permitiria que ele pulasse a cerca? Não, porque ele vai morrer. Então eu sou grato pela cerca. Por quê? Porque isso revela o meu caráter paterno. Isso revela o quanto eu quero proteger os meus filhos. Isso revela o quanto eu o amo. E eu o amo tanto que eu coloquei um limite para ele. Então, os estatutos de Deus revelam o caráter dele. Então, quando nós dizemos, como a Ariadna falou, que um dos estatutos é dizimar, ele disse isso por amor, porque o primeiro que ofertou foi Deus. E ele não ofertou 10%, ele não driblou o estatuto e falou: eu ajudo um pouquinho. Não, Deus deu o seu próprio filho. Então ele é o primeiro a honrar a própria lei que protege. Vocês estão me entendendo, gente? Então nós precisamos deixar ou abandonar o jeitinho brasileiro de driblador de regras. Por quê? Quando a gente pega e fala assim: olha, vou só dar um exemplo, tá, gente? Você não pode ficar em pé e nem falar enquanto a pregação está acontecendo. Essa é uma regra. E aí você pega e fala assim: não, mas eu vou levantar de uma maneira que quase ninguém vai perceber e vou sair de fininho. E aí eu vou chegar lá fora e vou falar assim: gostou?
eu consigo sair, mesmo que foi dito que não se pode levantar. Tá vendo? Eu sou superior, eu sou o esperto do rolê, eu tenho o meu jeitinho driblador. E isso para o mundo é motivo de aplausos. Fala, uau, você é incrível. Só que nós precisamos deixar e abandonar esse jeitinho, sabe por quê? Na perspectiva de Deus, você não driblou Deus, você morreu. É como se você tivesse falado assim, se eu quiser, eu pulo. Se você pular, você morre. Então nós precisamos sair com a consciência aqui de que um jeitinho brasileiro de driblar regras, ele mata você. O problema é que não gera uma morte instantânea, gera uma morte espiritual que vai te esfriando, 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 e de repente você criou um Deus para você. Só que na verdade, você já morreu há muito tempo. Quando você encarou a lei como algo que te prende, não como algo que te protege. Quando você olhou para Deus e olhou Ele como um Senhor que te limita e não como um Pai que te ama. Então, a lei é boa. E a gente vai chegar num lugar e eu gostaria que você abrisse comigo lá em Êxodo 19 agora. Ei. Êxodo 19, versículo 5. Esse texto foi lido pelo Cleverson no retiro. Êxodo 19, versículo 5. A minha versão é um pouco diferente, mas vai dar certo. Se vocês, antes de eu continuar, o que a palavra se significa no português? Condição. Condição. Olha que legal. Deus tem o amor incondicional dele para você. Se o amor é incondicional, mas a forma de acessar esse amor incondicional tem uma condição. Então, se vocês prestarem muita atenção ao que eu disser e guardarem minha aliança, serão meu tesouro dentre todos os povos, pois toda a terra é minha. E vocês me serão um reino de sacerdotes, uma nação separada. Estas são as palavras que vocês devem falar ao povo de Israel. Uau! Então aqui, o que eu percebo? Eu percebo que Deus ele quer fazer um relacionamento pactual conosco. Um relacionamento pactual. E eu preciso te explicar uma coisa. Quando a gente lê nas Escrituras a palavra aliança, a gente se remete à aliança que está aqui no meu dedo, que simboliza a minha aliança com a Paty e tal. E você pode encarar dessa maneira, mas a aliança nas Escrituras, ela quer falar mais do que simplesmente um sinal. O termo aliança nas Escrituras, ele traz a ideia de um estatuto, de termos e deveres que nós precisamos vivenciar. Termos e tratados. Vocês estão comigo? E aí a melhor maneira da gente conseguir entender na nossa realidade hoje é um contrato. Beleza? Então quando Deus fala assim, olha, quero pegar vocês para ser meu povo. Quero ser pai de vocês. Quero colocar vocês numa terra que mana leite e mel. E aqui, vou construir uma cerca não que te prende, mas que te protege. Se vocês quiserem, assina o contrato. Uau, vamos lá alguém, cara. Então, a aliança que Deus propôs para nós não é algo emocional, é um contrato assinado. Que existem termos tratados, existem estatutos, existe um acordo entre duas partes. E aí vocês que são casados, vocês sabem muito bem que nós fazemos a cerimônia espiritual. Mas você foi casado mesmo no cartório quando o cara te deu Vocês estão comigo?
A Bíblia. Novo. Lascou tudo. Bom, continua comigo. Vamos lá. Glória a Deus. Nós temos antiga aliança e uma nova aliança. Nós temos um tratado e aqui está escrito o regulamento. Vamos lá, alguém. Mas não preciso do Antigo Testamento. Uai, então por que está aqui? E aí, sabe por que o Antigo Testamento está aqui? Para explicar o Novo. Foi exatamente isso que a Ariadna fez para vocês. Ela simplesmente interpretou a Bíblia como ela deve ser feita. Porque o Novo Testamento é escrito a partir do Antigo. Vamos lá, alguém. Então eu não posso desconsiderar o que foi dito no Antigo, porque o Novo está baseado no Antigo. Vocês estão me entendendo, gente? E aí então nós precisamos não só ler, como ouvir, como entender, como praticar e guardar. Sabe por quê? Às vezes nós somos como uma terra que recebeu a semente e fala: uau, eu creio em Jesus, mas ao longo do caminho você não guarda. Então não é só ouvir, ler e crer, é ouvir, ler, crer e guardar. E aí por isso que é sobre a semente, porque talvez você recebeu uma palavra profética do Senhor, colocou na sua botija, só que a sua botija está furada. E aí ela vai pingando, e daqui 3 semanas, aí é um baita de um buraco, daqui 3 meses, você já está vazio do que Deus falou. E o problema não foi Deus, o problema foi que você não respeitou os limites. O problema foi que você não guardou os estatutos. E isso é uma brecha para que o óleo que está sobre a sua vida vaze. Então o problema não é o movimento de glória. O problema é o coração de guardar o mover da glória. Então nunca julgue a glória como uma coisa emocional, mas trate os irmãos de guardar aquilo que Deus derramou. Porque quando Deus vem, Ele faz algo sobrenatural, mas é responsabilidade nossa guardar aquilo que Ele semeou em nós. Vamos lá, alguém, cara. Estão felizes ainda, gente? Essa mensagem, ela é tão poderosa e tão avivada como o dia que eu estava meio doidão aqui, falando em língua e liberando palavras que emocionavam vocês. É o mesmo Deus, a mesma mensagem e o mesmo poder. Amém? Vamos lá. E aí eu queria ir lá em 1 João agora, corre comigo lá, quase no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Primeira João, capítulo 4, versículo 1. Posso ler? E em qualquer espírito, pois, pelo contrário, testem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nossa, não é muito forte isso aqui? E aí, lógico que eu posso mostrar a aplicação aqui, o espírito é a razão da época, ou o espírito é o espírito do anticristo. E cara, é tudo isso. Mas mano, o texto é muito claro. Ele está dizendo, vai ter nego que vai enganar. Vai falar que o evangelho é X, enquanto o evangelho não é X, o evangelho é Y. Quem está me entendendo? E aí o texto então, ele nos exorta, cuidado para não ser enganado. Só que aqui eu preciso urgentemente que vocês prestem atenção em mim agora. Porque existem 2 tipos de sermos enganados. E o primeiro, ele é mais fácil de se perceber, obrigado amigo, que é aquele cara escrachado. É quando você ouve uma pessoa e você percebe que ela está totalmente desalinhada com as escrituras. É quando a mensagem dessa pessoa não condiz com quase nada da Bíblia. E parece que ela está definitivamente inventando uma coisa que quase ninguém está falando que é isso. E aí, nós aqui, agora eu falo como CMD, somos um tanto quanto habilidosos para perceber esse tipo de mensagem. Só que quando eu estava preparando o meu sermão, existe um outro espírito de engano que está dentro da CMD. Que é o espírito de engano que na verdade não vem do falso profeta, mas do mau ouvinte.
O cara, ele até é de Deus. Só que quando você ouve a mensagem dele, você fragmenta e você pega só o que você acha que convém e o resto você joga fora. E aí você pega e fala assim, olha, eu não faço isso aqui porque fulano de tal disse. Só que na verdade, esse fulano de tal, ele disse o todo, mas você fragmentou a mensagem, foi enganado pelo espírito desse século e agora você se tornou um falso ouvinte, porque você fragmentou a mensagem e pegou o que é interessante para você. E aí, esse é mais imperceptível. Esse é muito mais eficaz que o outro. Quem está me entendendo? Por quê? Porque pode estar acontecendo isso aqui nesse exato momento. Você fala, uau, o Leandro é um ótimo pregador, ele pregou no óleo a mensagem de terça-feira. A de hoje ele não estava muito bem não. Ou então, nossa, você viu aquela parte que ele falou que Deus é o nosso Pai e nos protege? Uau! E aí amanhã você põe lá no seu Instagram, Deus é o nosso Pai e Ele nos protege. Mas você continua quebrando os limites de Deus. Porque isso você jogou fora. E aí você fragmentou a mensagem. Percebe isso? Então, existe um texto poderoso. Amigos, não confie em qualquer espírito. O que eu faço, Leandro? Testa, verifica, vê se é isso mesmo. Vamos lá, alguém? Seja sincero com você mesmo. Será que eu estou incomodado com isso e eu estou jogando fora? Ou isso é a verdade e eu preciso mudar? Então, tome muito cuidado. E eu agora, com o amor pastoral, eu estou avisando para vocês. O mal desse século é os ouvintes que fragmentam a mensagem. Estão aí, gente? Sim. Glória a Deus. Estão felizes comigo ainda? Sim. E sabe qual é o problema disso? É que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Por quê? Se você sair daqui com a ideia de que, tipo, Deus é meu Pai, uau, Ele me protege, e só isso, um pouquinho desse fermento levedou toda a massa. Então, apesar dessa frase ser verdade, ela fora do contexto se tornou uma mentira. Meu Deus. Vocês estão me entendendo, gente? Porque paternidade não é amor, paternidade é segurança, é limite, é correção. E aí? Amém? E aí eu queria ir com vocês lá em Deuteronômio 30 agora, tudo bem? A gente vai chegar num lugar, gente. Não, de Deus está aqui. Deuteronômio 30. Nossa, está muito quente hoje. Acho que é a luz ali, liga, por favor. Deuteronômio 30, a partir do versículo 15. Essa será uma leitura um pouquinho mais extensa, mas ela é muito importante. Antes de eu ler, essa parte das escrituras, ela é conhecida como a tradição dos dois caminhos. Não vou pedir para você repetir, não, eu repito para você. Tradição dos dois caminhos, beleza? Então ela é muito famosa. A partir do momento que você fala assim, cara, quero ser um estudioso da Bíblia, com certeza você vai cair nesse texto. Porque chama a tradição dos dois caminhos, beleza? E aí olha o que é dito nela. Vejam, eu apresento a vocês hoje, por um lado, a vida e o bem. Por outro lado, a morte e o mal. Eu ordeno hoje a vocês que amem o Senhor seu Deus, sigam seus caminhos e obedeçam às suas leis, aos regulamentos, às regras. Pois, se vocês fizerem isso, viverão e aumentarão em número, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando a fim de tomar posse dela. Uau! Estão animados, gente? Só que o texto continua. Ele fala assim, no entanto, caso seu coração se desvie e vocês se recusem a ouvir, se afastem e se prostrem diante de outros deuses e lhes sirvam, eu anuncio a vocês hoje que com certeza perecerão. Vocês não viverão muito tempo na terra em que entrarão para tomar posse atravessando o Jordão. Convoco o céu e terra para testemunharem contra vocês hoje. Que eu apresentei a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição.
Portanto, escolham a vida para que vivam vocês e seus descendentes, amando a Deus, amando ao Senhor seu Deus, prestando atenção ao que Ele diz e apegando-se a Ele, pois esse é o propósito da sua vida. Qual que é o propósito da sua vida? Se apegar ao seu Senhor. Vamos lá alguém, cara. O propósito da minha vida não foi casar, o propósito da minha vida não foi ter um filho, o propósito da minha vida não foi abrir uma igreja, o propósito da minha vida, muito obrigado amigo, não foi fazer uma empresa prosperar. O propósito da minha vida é me apegar ao meu Senhor. Por quê? Diante de mim foi proposto 2 caminhos, um de vida e um de morte. O de vida consiste em obedecer os limites. O de morte consiste em recusar os limites. Só que aí não é uma questão de um Deus mau. Desculpa a forma com que eu vou expressar. É uma questão de burrice nossa. Ele falou, coloquei você num lugar de vida, pus tudo que você precisa aqui dentro, e lá aonde tem um penhasco, eu pus uma proteção, uma cerca, para que você não morra, mas assim, se você não quiser assinar o contrato, tudo bem, mas os céus agora são testemunho de que se você não seguir, você vai morrer. Então, quando Deus afirma que se você não seguir, você morre, isso não é maldade de Deus, é amor. Porque Ele não esperou você morrer para te avisar, Ele te avisou antes. Ele falou, cara, eu coloquei uma cerca. Se você não me ouvir, você vai morrer. Por quê? Porque é uma cerca que protege. Então, se você não ouvir, vai morrer. Então, escolhe ficar do lado de dentro. Amém, gente? Amém. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês agora. Se vocês estivessem diante de Deus agora, vocês estão diante de Deus, o Arthur gosta disso, mano, imagina que você chegou diante de Deus, na sala do trono, e Deus perguntasse assim para você, por que você deveria entrar no céu? O que você responderia? E aí agora eu vou resolver o problema lá de 1 Timóteo. Lembra que ele falou que a lei é boa? Então até agora eu provei para você do porquê que a lei é boa. Mas ele falou, se você usar ela corretamente, e agora eu vou te ensinar a usar ela corretamente. Porque você pode dizer o seguinte, porque eu sou dizimista, porque eu sou frequentador de culto, porque eu tive um discípulo, porque eu recebi uma palavra profética, porque eu li a Bíblia, porque eu isso. Você estará condenado, porque o propósito da cerca não é te salvar, é te proteger. O propósito da lei de Deus é proteger a salvação que Ele deu voluntariamente para você. Então você entende que quando você quebra um princípio de Deus, você está negando a cruz de Cristo. Porque você estava salvo em um lugar por um amor incondicional. Então se eu estivesse diante de Deus agora e Ele perguntasse, Leandro, por que você deve entrar? Eu vou falar, porque Cristo Jesus morreu na cruz e eu creio nele como o meu Salvador. E aí então Ele vai falar, testifico isso, porque você realmente crê. Por quê? Porque você tem respeitado os limites dele. Quem está me entendendo? Então o fruto de que eu creio que Jesus morreu na cruz por mim é respeitar os limites. Vamos lá alguém, cara. Essa palavra ela separa aqueles que vão morrer daqueles que vão viver. Por isso que eu acho que ela é tão profética e poderosa como qualquer outra ministração que eu já fiz. Porque ela separa os que vão morrer dos que vão viver. Elas separam aqueles que vão driblar a regra achando que estão vencendo daqueles que vão respeitá-la. E mano, e se você é daqueles que respeitam ela, entenda, você respeita porque é proteção, você não respeita para ser salvo. Porque esse não é o objetivo dela. Estão comigo ainda, gente? E aí então, qual que é o problema aqui? Qual que é o coração do problema? O problema do coração. Vocês conseguiram entender? Sim. Qual que é o problema aqui? O problema que tem no meu coração. E aqui, eu acabei de discorrer vocês sem falar teologicamente. Eu falei 2 problemas que vão corroer a gente pro resto da vida.
libertinagem, legalismo. Qual que é melhor? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. O que é libertinagem, Leandro? Eu tenho o meu evangelho, eu fragmento ele, eu respeito o estatuto que eu quiser, e eu tenho o jeitinho brasileiro de dibrar, e eu levantei alguns homens de Deus para falar, eles dizem a mesma coisa, então eu creio assim, em vez de você examinar as escrituras. Parabéns, você é um libertino. E libertinagem te afasta de Deus. Você está respeitando, você falou, uau, sou filho de Deus, a lei me protege. Só que aí você falou, você foi lá, apagou a plaquinha de que a lei te protege e escreveu, a lei protege e me salva. Você é legalista. E aí quando você chegou diante de Deus, você falou, Senhor, eu devo entrar porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Você é legalista. Então existem dois problemas aqui que vão roubar a semente da glória depositada em você: libertinagem e legalismo. Se você ser libertino, vai vazar porque você vai morrer, porque você vai pular os limites de Deus. E se você for legalista, vai vazar porque você vai ficar com medo de se relacionar com Deus. Quem está me entendendo? Vamos lá para Salmos 32, 9 agora. Na minha opinião, é o melhor texto da noite. Ele é bom, mas ele é triste. Salmos 32, 9. É pesado. Ainda bem que é o salmista dizendo, não sou eu, né? Ainda bem. Não seja como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que deve ser direcionado com cabresto e estribo, ou então não obedece. Meu Deus do céu. Não, eu vou ter que ler de novo, mano. Não seja como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que deve ser direcionado com cabresto e estribo, ou então não obedece. Caraca, mano. Até quando nós vamos obedecer por obrigação, como um dever e forçadamente? Por isso que o texto de 2 Coríntios fala, contribua segundo propôs seu coração, porque não é obrigação, não é forçadamente. Mas em nenhum minuto o texto disse para não contribuir. O texto disse, quando contribuir. Percebe isso? Na hora da contribuição, ou seja, um limite, uma lei, contribuir. Na hora, não seja como uma mula e um cavalo que faz por obrigação, mas também não seja alguém que fala, não, isso aí está errado. Quem é você para dizer que está errado, mano? Estão aí, gente? Então nós podemos... eu queria fazer uma comparação aqui agora. Você quer ser eficaz ou santo? Nossa. Porque quando você obedece por obrigação, você quer a eficácia disso. Você fala assim, é um dos mandamentos com bênção. Então se eu for generoso, Deus vai multiplicar em mim. Então você está procurando eficácia e não ser santo. Ser santo é, o que o Senhor disse que eu tenho que fazer, eu farei, porque o Senhor padeceu por mim e agora o Senhor é o meu Senhor. Então a pergunta é, você quer eficácia ou ser santo? Porque a eficácia não vai produzir salvação. Agora, santidade, ser santo como eu sou santo. Estão aí, gente? Quando a gente olha quando Jesus esteve na terra, o mestre se afastou de todos os que procuravam por interesse no seu poder. Se o cara chegava com interesse no poder, Jesus metia o pé. Falar, não é sobre isso, cara. Não é sobre o que eu posso te fazer. É sobre eu ser o seu pai e te amar. O problema disso, cara, é que a gente não mudou o nosso coração ainda. E essa pregação minha, de verdade, parece que eu estou tentando validar ela, mas vocês não têm noção de como que ela é poderosa. Só que talvez quando o Fábio Coelho pregar, você vai falar assim, uau, que mensagem do fim dos tempos incrível. E tá tudo bem, mano. Só que eu queria que você entendesse o quanto eu estou tocando em problemas reais e de hoje. Porque
Sabe o que está acontecendo no movimento evangélico do Brasil hoje, em boa parte dele? É o seguinte, é que o coração não mudou, o desejo de conquistar não mudou, apenas achou um novo método. O método é o evangélico. Eu não sei se vocês entenderam, eu vou melhorar. O que você vivia fazendo na sua vida? Seja como um ateu, seja como um espírita, um budista, sei lá, como qualquer coisa, como um evangelho coach, você estava fazendo o seguinte: faço A para obter o B. Beleza? Então você seguia as leis do Buda para, fiz isso aqui, vou obter aquilo ali. Seguiu o espiritismo, fazer isso aqui para obter aquilo ali. Aí foi lá no coach e falou: 7 passos para a vitória da sua empresa. Faça isso aqui e você prosperará. Então, tá a mesma coisa. Só que aí, você tá cansado, você tá fardado. Aí você pegou e falou assim: nossa, agora eu sou crente. Só que aí, como que você vive como crente? O que eu tenho que fazer para merecer? Você continua com o velho método. Só que você está chamando o método agora de ser evangélico. Estou fazendo algo para obter outra coisa. É como se você tratasse Deus como se fosse o C6, o cartão que você soma pontos para ir viajar. Porque você vai fazendo coisas pensando que você está somando pontos no céu e a qualquer momento você pode sacar aqui na terra. Você fala: olha o que eu tenho feito, somou muito ponto, Senhor. Me dá um saque aqui agora. Mano, você ainda está preso no velho caminho. Só que você está mais preso que os outros, porque os outros, eles ainda sabem que estão a um Deus pagão. Você acha que está dentro de Deus. Porque você chamou o evangelho do novo método. Já pararam para pensar que os livros que mais vendem no mundo são 7 passos para? Porque todo mundo quer uma receita para o sucesso. Só que aí você pega o evangelho e aí ele fala assim: sucesso é me conhecer. Esse é meu sucesso, amar e ser amado por ti. Aí buga, porque o método quebra. E aí, presta muita atenção nisso. Quando nós colocamos as segundas coisas em primeiro lugar, perdemos tudo. Por que a gente perde tudo? Porque você não dorme, você se deprime, você fica angustiado, você fica ansioso, você só pensa naquilo, você só vive naquilo. Por quê? Porque aquilo é volátil e inseguro. Porque hoje pode dar certo, amanhã pode desabar. Então você nem dorme. Aí você, medicamento pra dentro. Pá. Aí alguém chega em você e fala assim: mano, tô triste. Aí você fala assim: vem aqui no quartinho que eu vou orar por você, pra você ter um encontro com a glória. Não, você fala: deixa eu te passar a receita do antidepressivo. Porque com certeza você é evangélico, mas você ainda está andando no caminho antigo. Faço A para obter o B. Só que o obter não está conseguindo obter. Está volátil e inseguro. Deprime e não dorme. Aí ajoelha e fala: Deus, e aquele saque? Olha o tanto de ponto que eu fiz. Louco, fui muito na igreja já, velho. Já, suei na obra, Senhor. Quem está me entendendo? Só que eu não queria que você encarasse essa mensagem como se ela fosse agressiva e como se ela fosse condenatória. Porque ai de mim, e eu vou repetir, ai de mim condenar alguém. Não! Essa mensagem não é de um coração condenatório meu, muito menos das Escrituras. Essa é uma mensagem de libertação. Vamos lá, você fala assim: nossa, a CMD precisa de um culto de libertação. Bem-vindo, hoje é culto de libertação. Você precisa se libertar do evangelho coaching. Você precisa se libertar de fragmentar a mensagem. Você precisa se libertar de quebrar os estatutos de Deus. Você precisa se libertar de criar o evangelho para você. Libertação hoje e agora. Então essa mensagem é uma mensagem de amor. E aí eu vou contar uma situação que aconteceu e ela é um tanto quanto íntima. Mas o Senhor está me pedindo, então tudo bem. Caraca, mano, eu amo o Josh, gente. Eu amo muito o Josh. E hoje a gente saiu e 99% das vezes que a gente sai é muito bom e a gente tem ensinado ele a respeitar os limites. E ele, na maioria das vezes até então, ele estava respeitando.
Só que de uma semana pra cá, ele começou a falar assim, mano, vou desafiar os limites. E aí hoje, por 3 minutos que ele ficou com a Sirene, ele foi e mordeu ela, mano. Só que eu não cheguei lá como um paizinho evangélico. Ô meu amorzinho, eu acho que isso não pode não. O que você acha de parar, hein? Vou te dar 7 passos do Papai do Céu para você ser um menino abençoado. Porque eu te amo muito, meu amor. Aí eu peguei ele, pá, 3 tapas na minha cara. Eu, ai meu Deus do céu, calminha, meu amor. Não. Eu cheguei lá, a Sirene falou assim, ele me mordeu. Falei, Josh, vem cá. Levei ele pro cantinho. Falei, cara, pode morder, mano? Aí ele sempre de começo fala assim, pode. Eu falo assim, só piorou a sua situação, mano. Pode morder? Aí ele falou, não. Falei, então agora abaixa a calça que você vai apanhar, mano. Sabe por quê? Porque você sabe que não pode morder e você mordeu, mano. E deixa eu te falar, você mordeu quem te ama. Você mordeu quem te protege. A sua avó não pegou na sua mão e segurou sua mão porque ela é chata. É porque ela não queria que você fosse atropelado, cara. Tá entendendo? Falei, então você vai apanhar porque o pai te ama, mano. Porque você tá quebrando os limites. E se você continuar, você vai morrer, cara. Então, porque eu te amo, você vai apanhar, mano. É isso. Só que aí, mano, maravilhoso. Apanhou, chegou na Sirene. Desculpa, vovó. Vida que segue, maravilhoso. Estamos felizes. Dado ali 3 horas do acontecimento, falei, filho, agora a gente tá indo embora. Não vou embora! Falei, filho, eu não perguntei se você quer. Eu disse que existe um limite. E você tem que ir embora agora. Só que pausa, gente. Eu não sou carrasco dele, não. Por que ele tinha que ir embora naquela hora? Porque ele precisa comer. Estava na hora do almoço. E logo após o almoço, ele precisa dormir, porque ele tem necessidade de sono. Então eu não estou tirando ele porque eu não gosto que ele se divirta. Eu só disse que nesse momento acabou. E aí eu fui pegar ele, o que ele fez? Mordeu. E bateu. Eu falei, vamos lá alguém. E aí, vocês acham que isso está interessante? Vocês vão ver como que vai ficar mais precioso nessa mensagem. Aí eu entrei no quarto, 4 tapas na bunda e dessa vez eu nem expliquei. E aí ele berrando, chorando. Eu falei, você sabe muito bem porque você está apanhando. Ele falou, porque eu bati. Eu falei, então, por que você bateu, filho? Não pode bater. Você sabe que não pode, você continua fazendo. Você vai estar de castigo, você vai ficar sentado aqui e eu vou sair, eu vou no banheiro, eu vou voltar e ai de você se descer da cama. E aí eu voltei, ele estava na cama sentado. Só que agora entra o problema do legalismo. Eu falei assim, filho, você precisa de pedir desculpa para mim agora. Aí ele, desculpa papai. E aí eu falei, não pode bater, né? Ele, não pode. E aí eu peguei ele no colo. E aí ele pegou e falou assim, eu quero ficar aqui no vovô. Eu falei, mano, a gente tá indo embora. Aí ele pegou e fez assim, e se mordeu. Se mordeu assim. Aí eu falei, filho, não adianta se bater. Você tem que amar obedecer. Vocês entendem que na hora que ele fez isso era uma expressão de que ele tinha que obedecer forçadamente? E aí o meu coração ficou quebrado, porque eu falei, não filho, você ainda não entendeu que Deus é amor. Você não precisa se morder. Você precisa entender que eu estou cuidando de você. Então não adianta você nessa mensagem fazer assim, porque isso não vai resolver o problema, isso vai quebrar o coração de Deus. Porque não é sobre ser uma mula e um cavalo que precisa de um cabresto. É sobre amar, obedecer, porque você entendeu a proteção de Deus. Estão aí, gente? E aí, tá, Leandro, por que disso tudo? Quem é que ama Deus? Se você não ama, tudo bem. Não, tá ruim, né? Mas você não é forçadamente obrigado a falar que você ama Deus. Mas eu amo Deus, cara. Aí eu queria ler um texto com vocês.
João 14,15. João 14,15. Eu amo Deus, você também ama? Show de bola. Olha o que Deus vai afirmar. João 14,15. Se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. Pronto, mano. Por que eu estou fazendo tudo que eu estou fazendo? Porque Jesus disse, se vocês me amam, guardem meus mandamentos. E aí isso é explicado na linguagem do amor. É como se, tipo assim, a Paty gosta que fica junto. O que faz a Paty se sentir amada é gastar tempo com ela. Só que aí, eu não gasto tempo com ela. Aí eu vou, compro um presente bem legal, vou lá e faço um ato de presente. Dou um presente para ela, dou um buquê para ela, falo, te amo. E já saio de perto dela e ligo o jogo do Corinthians e sento lá. E aí ela vem chorando, falando assim, você não me ama, Leandro. Aí eu falo, o quê? Eu te dei um buquê de flores. É isso que nós estamos fazendo com Deus. Deus está falando hoje, eu quero te educar a me amar. Aí você, o quê? Eu não te amo. Aí a Paty não me ama, porque eu não me sinto amada com o buquê. Eu me sinto amado com a sua presença. Então o meu papel não é amar ela do jeito que eu acho que eu devo amá-la, mas eu preciso amar ela do jeito que ela se sente amada. E aí, como Deus se sente amado? Você é o bambambam, Leandro? Não, eu não sei de nada, eu estou lendo as Escrituras. Se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. É como se Jesus tivesse falado assim, cara, eu estou de saco cheio das suas boas obras. Eu quero que você guarde a lei. Essa frase me pegou muito. Me diga o que tenho que fazer e assim o farei, mas não me diga que tenho que te amar. Nossa. Muitas das vezes a gente está fazendo isso, sabe? Senhor, me diga o que eu tenho que fazer para os meus filhos serem abençoados e a minha casa não ser atingido pelo inimigo. Mas não me diga que eu tenho que te amar, porque se eu tiver que te amar, eu tenho que mudar todos os meus princípios. E aí eu tenho uma historinha no livro Kryptonita que quando eu li, mudou a minha vida. E eu quero relatar ela para vocês porque eu espero que mude a vida de alguém essa noite também. E a história é o seguinte, imagina que existe um casal, vocês estão comigo, pessoal? Existe um casal, mó feliz, e esse marido, nossa, eu falo assim, cara, que cara abençoado. Porque a mulher dele é incrível, mano. A mulher dele é incrível. Ela acorda antes dele, prepara o café da manhã, põe tudo que ele gosta no café da manhã. E isso não é um dia, não é no aniversário dele, não. É todo dia. Todo dia ela acorda mais cedo, faz o café da manhã e põe o que ele mais gosta. E aí ele acorda, ela vai dar o café para ele, a roupa dele já está arrumadinha para ele trabalhar, aí ela libera ele para trabalhar, ela vai, lava a casa inteira, deixa um brinco, cozinha a melhor comida possível, e enquanto isso ela ainda está, de alguma maneira, trazendo renda para casa, porque ela não quer pesar o marido. Aí o marido chega cansado do almoço, ela não tem problema nenhum com o sofá, ela fala, não, o sofá foi feito para os homens, pode chegar e deita e descansa, porque eu vou trazer o almoço para você. E ela traz o almoço para ele, cara. E aí depois que ele almoçou, ela dá um beijo nele e fala assim, bom resto de serviço, eu vou estar te esperando aqui com uma boa massagem na hora que você chegar, com um banho preparado e a janta, ó, perfeita. Mano, essa mulher é incrível. Quem tá me entendendo? Só que aí, no finzinho da tarde, quando era a hora dele ir embora para casa, ele falou assim, acho que vou levar uma rosa para minha esposa hoje. Aí ele comprou a rosa e foi, e tipo assim, ele tá, mano, eu encontrei a melhor mulher do mundo. E para vocês já irem pegando, quem é esperto já pega, eu achei a minha noiva. Eu sou um noivo, eu achei a bendita, a que é perfeita, que será comigo para sempre. E aí ele chega em casa, e aí tá tudo pronto, tudo bem cheiroso, a roupa lá, o banho. Só que quando ele entra no quarto, ele tomou banho e aí ele chega no quarto, a mulher tá toda bonita, tá cheirosa, tá linda, tá arrumada. E aí ele fala assim, nossa, eu esqueci de alguma coisa, velho.
Provavelmente hoje era algum aniversário de namoro, de casamento, de noivado. Tinha alguma coisa, cara. E eu sou muito ruim mesmo, porque ela é incrível, eu não lembrei. E aí ele todo sem graça, ele já tipo assim, pondo uma roupa de sair ali, assim, vestindo a roupa de sair, assim. E querendo dar de João sem braço. A gente vai em qual restaurante hoje? Tipo, claro que eu lembro que é alguma coisa. Só que ela vira assim e fala: uai, que restaurante? Pra onde que você vai? Aí ele falou: você não tá pronta? Uai, agora eu que te pergunto aí. Você tá indo pra onde? Ela falou: eu vou sair com o vizinho. Ele falou: que isso, você tá louca? Ela falou: uai, não tá bom tudo que eu faço pra você? Uai, eu fiz tudo que você precisa, tudo que você tem tá aí, amanhã de manhã, fica tranquilo, o café tá lá e eu estarei aqui. Eu só vou sair com o vizinho essa noite. E aí o marido fala assim: não, eu não preciso de nada, eu só preciso da sua exclusividade. Eu casei por fidelidade, não por serviço. Deus morreu na cruz por fidelidade, não pelo seu desempenho. Você não tem que obedecer forçadamente. Você está em um relacionamento pactual, que existem 2 caminhos diante de você. Vocês estão aí, gente? Então o que eu sinto que Deus quer fazer hoje é trocar o desejo. Porque às vezes você está sendo um bom crente, mas você é adúltero. Você é um bom crente, você faz coisas legais para Deus, mas você tem amores rivais. Você até é devoto aqui, você cumpre a tabelinha da igreja, e quando você está aqui, você entrega tudo. O problema é que você se prostra a outros deuses. E aí Deus está falando: chega, eu não quero o seu serviço, eu quero a sua fidelidade para comigo. Talvez você venha aqui e você faz orações bonitas para Deus, você canta bonito para Deus, mas você ama o dinheiro. E aí Deus está falando: não. Talvez você está fazendo tudo bonitinho, mas no fundo você ama a sua família. Deus está falando: não preciso que faça nada se você me amar. Então por isso, as segundas coisas, como por exemplo, cuidar da sua família, segundas coisas, só não ponha elas em primeiro. Porque quando você coloca as segundas coisas em primeiro, sua vida vira um inferno. Só que é muito perigoso, porque é um inferno dentro da igreja. E aí você está achando que está tudo certo, irmão. E aí por isso que você vive de retiro em retiro, de conferência em conferência, de imposição de mãos em imposição de mãos, e você sempre se vê perdido. Porque você não é um guardião da presença. Por quê? Porque eu deixei de fazer coisas na igreja? Não. Porque você tem amores rivais. Porque você é bom, mas hoje é a noite de sair com o vizinho. Vamos lá, alguém, cara. E aí o nosso problema é que a gente quer, tipo, tá vendo? Não adianta impor as mãos. Não, cara, o problema não está na imposição de mãos. O problema é o coração. E o coração do problema é outros amores. Não quero ser como um burro ou cavalo, que só obedece se for controlado com freios e cabrestos. Obediência passa pelo dever, mas o objetivo é o amor. Vamos nos desvencilhar dos nossos impulsos e experimentar a doçura de Jesus Cristo. Quero obedecer o Senhor porque eu o amo. Uau, eu vou repetir isso aqui porque eu acho que é sobre isso a mensagem de hoje. Quero obedecer o Senhor porque eu o amo. Não, como que eu faço isso? Cara, você precisa de um toque da glória. E por isso que eu falei que essa mensagem era quente. Porque se você precisa disso, tem coisas que só a glória resolve. Você precisa ver, mano. Você precisa ver. E aí eu sinto no meu espírito que existem algumas pessoas aqui que elas já viram, só que ver não foi o suficiente. Mas sabe por quê? Não é que não foi o suficiente, é porque você viu há 10 anos atrás.
Aí você pôs um memorial, você falou, uau, Deus me visitou aqui, Deus fez algo incrível aqui, uau, só que foi ficando longe. E aí hoje, quando você está perdido no deserto, você vai olhar para o memorial, ele está muito longe para você lembrar. Por isso que nós precisamos constantemente construir um lugar de encontro ao Senhor. Então, porque para nós é muito importante fazer eventos que nós nos separamos para o Senhor, para ser um memorial na sua vida perto. Porque no dia que o dia mal vier e você ficar abalado, o memorial está aqui, cara. O toque fresco da glória de Deus foi ontem. Vocês estão entendendo? Agora, se o toque de Deus foi há 20 anos, ele não vai te sustentar. E aí o seu problema é que você chega para Deus e fala, então, há 20 anos atrás eu era um crente muito fervoroso. Aí ele fala, tudo bem, mas hoje você sai com o vizinho. Entende? Eu não estou nem aí se anos atrás você era crente. O problema é que hoje você tem outros amores. Eu sou um Deus de hoje. E aí eu queria dizer uma coisa para todo evangelho coach me ouvir. É mais ambicioso buscar a face de Deus. Pedir dinheiro, pedir prosperidade, pedir proteção, pedir cuidado, isso é pouco demais. Eu quero ser como Moisés. Se a sua glória não for comigo, eu não irei. Você percebe que Deus brincou de coach com Moisés? Moisés falou, tirei vocês de lá, fui mão poderoso com vocês. Agora vai, e vai, porque vai dar certo, vai funcionar, vai entrar na terra, vai prosperar, vai manar leite, mel. Vocês serão a nação cuidada por mim, Moisés. E aos 7 passos, só aí, que eu te darei as bênçãos, Moisés. Aí Moisés falou, não, eu não quero ser rico nem protegido, eu quero a sua glória. Aí Deus, ele aumenta o nível, ele fala, interessante, então eu vou te dar um ministério também. Vou mandar anjo, cara. Então, além de proteção, prosperidade, cuidado, eu vou mandar anjo também, vou te dar numa igreja top, um ministério forte, relevante. Beleza, Moisés? Aí ele falou assim, Senhor, eu não quero ter outros amores. Se a sua glória não for, eu não irei. Se você pessoalmente não mexer, eu não vou mexer. Eu prefiro passar pelo vale da sombra da morte, estando contigo, do que sentar nos palácios mais chiques sem a sua presença. Então, cara, sabe o que a gente precisa? A gente precisa da oração de Davi. Uma coisa eu peço ao Senhor. Gente, presta atenção. Uma coisa eu peço ao Senhor. O que as Sagradas Escrituras estão nos ensinando essa noite? Uma coisa eu peço ao Senhor. Uma coisa. Nós precisamos ser batizados com a mensagem de uma coisa. O quê? Uma coisa o quê? Deus, eu quero me apegar ao Senhor. Eu quero buscar a sua face e habitar contigo para todo sempre. Amém. Mas e as segundas coisas, Leandro? E o filho? E a casa? E o dinheiro para sustentar aqui na terra? Elas são segundas coisas. A partir do momento que eu estiver andando com Deus, aí eu penso nessas coisas e elas vão ser orquestradas por Deus. Porque Ele está controlando. Porque em vão vigie o sentinela, se Deus não estiver com você. Ai, ai, ai. Vamos lá, alguém, cara. Nós ansiamos por um toque da presença que muda tudo.